Pois não. Porque eu observo que o colega há pouco falou, contestando aqui, e pior, exigindo a manifestação de Vossa Excelência sobre a matéria judicializada em que o debate vai se dar na Justiça. Os deputados e deputadas, senadores e senadoras devem zelar pelo decoro parlamentar. Assim está estabelecido no regimento das duas casas e no regimento comum. O que se vê, presidente, sinceramente, é o comportamento, por vezes, de garotos de quinta série. O palavreado utilizado é algo que desmoraliza o parlamento brasileiro. O clima pegou fogo na CPMI. O PT decidiu processar os bolsonaristas após o tumulto vergonhoso promovido por eles. E o enviesamento da investigação finalmente veio à tona, revelando o verdadeiro jogo sujo da extrema-direita. Mas o momento mais marcante foi quando Orlando Silva e Rogério Correia entraram em ação com palavras afiadas e corajosas, que deixaram os bolsonaristas completamente sem chão. Estão sendo processados pelo PT por manifestações feitas aqui na comissão, senhor presidente. Isso é gravíssimo. E manifestações que, em primeiro lugar, estão acobertadas, obviamente, pela imunidade parlamentar material, mas que de nada tem, inclusive, de ofensivas ou de fora daquilo que se espera do debate político. Aqui está o senador Isalci, para não falar de mim, que sou um dos que está sendo, inclusive, processado pelo PT, por ter falado a verdade, que Lula é o líder de um governo em que se descobriu ladrões do INSS. É verdade. Tem nada de mentira, mas o senador Isalci falou algo, inclusive, muito menos direto a respeito da situação e está sendo processado pelo PT. E estão pedindo danos morais de 30 mil reais para mim, para o Zuco, para o senador Seif, para o senador Isalci e para o deputado Carlos Gilberto. Senhor presidente, mas eu espero uma manifestação de Vossa Excelência, inclusive, não, só um instante, porque é um absurdo que nós não possamos fazer o nosso trabalho sem o constrangimento contínuo de quem usa, inclusive, o judiciário para processar quem está investigando. Presidente, eu queria reforçar a tua determinação, como sempre, de iniciar os trabalhos, apreciando os requerimentos. Pois não. Porque eu observo que o colega há pouco falou, contestando aqui, e pior, exigindo a manifestação de Vossa Excelência sobre a matéria judicializada em que o debate vai se dar na Justiça. Os deputados e deputadas, senadores e senadoras devem zelar pelo decoro parlamentar. Assim está estabelecido no regimento das duas casas e no regimento comum. O que se vê, presidente, sinceramente, é o comportamento, por vezes, de garotos de quinta série. O palavreado utilizado é algo que desmoraliza o parlamento brasileiro. E qualquer pessoa pode contestar ataques, agressões, se sentir atingida por palavras de qualquer deputado, porque sempre vou lembrar, o artigo 53 garante a imunidade parlamentar, formal e material, mas imunidade, presidente, é diferente de impunidade. A impunidade deve ser combatida contra ladrões do INSS e parlamentares que não sabem se comportar. Como os senhores estão observando, geralmente as manifestações não seguem a ordem de sequência dos trabalhos da CPMI. Eu sou muito paciente e penso que todos os parlamentares têm o direito de se manifestar, de se colocar. Mas é preciso que a gente ponha um limite aqui. Senão nós vamos ficar aqui amanhã, o resto da manhã toda, né, com os comentários. Não tem que ser feito num outro âmbito. Para reforçar o que foi dito aqui, o que está na peça é que estão me acusando. Eu disse assim, presidente, eu participei da CPI da Petrobras, participei da CPI do Fundo de Pensão, da Lei Rouanet, do CARF, da JBS... Participei de todas elas. Eu nunca vi tanta roubalheira que aconteceu do Partido dos Trabalhadores. E o mais interessante, o modus operandi é o mesmo. E citei logo a JBS, que ganhou no INSS, não teve nem licitação, foi indicado para antecipar a aposentadoria dos aposentados. Foram 492 mil aposentados que foram realmente saqueados pela JBS. Silêncio, por favor. O PigPay. Era essa a minha consideração. O que está sendo tratado aqui pelo deputado Marcel tem a ver com a forma como o parlamento age, como a democracia opera, como os direitos fundamentais de prerrogativas de nós todos, de Vossa Excelência, o meu direito, a minha prerrogativa e do cidadão que é representado por cada um de nós. Há um modus operandi. Isso é um método. Se tenta inibir, calar, emudecer, intimidar quem ousa contraditar, quem ousa apontar maus feitos.
Nós estivemos aqui, eu acho que essa é a 16ª reunião, se eu não estou enganando, 17ª reunião. Nós tivemos aqui palavras ásperas, proferidas de uma forma descuidada por membros do governo. Eu tenho, inclusive, aqui as notas taquigráficas e, oportunamente, falarei a respeito delas. Palavras como esgoto, como ladrões, como roubalheira, culto mais, como está no DNA. Presidente, isso foi dito por aqueles que hoje têm a pachorra, né? O desplante de ingressarem com ações contra o direito do deputado fazer o debate. Se sentirem ofendidos, por favor, respeitem a instituição. Vão à comissão de ética. Na hora em que ingressam com ações judiciais, o fazem para tentar intimidar e calar este parlamento. Isso é inaceitável. Aliás, são esse tipo de comportamento, desculpe a expressão, vira-lata, né, que está fazendo com que a sociedade nos olhe de uma maneira vesga, enviesada. Quando você cataloga as instituições e pergunta à sociedade qual é o critério de avaliação do Congresso Nacional, via de regra, está abaixo do réis do chão, porque nós não nos damos o respeito. Tá? Então, desculpe a fala um pouco mais alta, mas é Vossa Excelência que isso é revoltante, esse tipo de comportamento, e que é um método. Com que moral essa turma do PT tem de chamar alguém de golpista? Com que base? Com que provas? Ou o golpista é quem diz que está querendo investigar a roubalheira do INSS, mas vota para blindar todo mundo que tem alguma coisa a dizer com relação a isso? Isso é chamar de golpista? Porque eu vejo as entrevistas dos senhores, as manifestações dos senhores aqui, é o seguinte: temos que investigar, temos que achar os culpados. Mas na hora de votar, e daqui a pouco a gente vai ter o irmão do presidente de vocês, o Frei Chico, que participa de uma entidade que recebeu centenas de milhões de reais de descontos indevidos. Houve tráfico de influência, porque a coincidência foi o seguinte: quando o presidente Lula assume, explode o roubo dos aposentados. É ou não é para chamá-lo aqui respeitosamente para a gente perguntar para ele? Vamos ver como é que vai ser a votação da tropa de choque do governo Lula aqui hoje. Vamos ver, que não assinaram a CPMI. É importante que o brasileiro saiba que hoje tem maioria aqui nessa comissão e não assinaram a CPMI, com exceção aqui de um colega do PT. Então, senhor presidente, eu acho que é o seguinte: a gente precisa ter muito respeito, porque a regra da convivência é o respeito. Agora, a gente não pode brincar com a população que foi roubada. Presidente, eu acho estranho, engraçado, como que é a reação de pessoas que acham que podem chamar os outros de ladrão e daí por frente. E não querem que isso possa ser questionado na justiça. Mas a ação deles também é a mesma. Eu tenho contra mim 2 processos que foram colocados por pessoas do governo Bolsonaro. 2 processos. Um deles está aqui, que é o senador Girão. Ele entrou com processo comigo na comissão da CPI da tentativa de golpe. Por uma observação que eu fiz, que me perguntaram qual o plural de Girão. Se era girãos ou girões. E eu disse golpistas. E por causa disso eu estou com um processo respondendo lá no Ceará. O direito dele, vamos responder. Para mim, a questão do golpe, eu tenho opinião política sobre isso. Olha que não chamei de ladrão, de safado, nada disso. Isso também é uma pachorra, é um desrespeito, é revoltante, é vira-lata, é maneira vesga, tem que ir para a comissão de ética. E tem um outro recente agora. Silêncio, por favor. Eu tenho outro recente agora, o deputado Marinho. O senador Marinho, eu tenho um outro recente agora, também, que entraram agora contra mim com uma petição extrajudicial. Agora também, um que foi líder do governo Bolsonaro. Então, 2 pesos, 2 medidas. É direito entrar na justiça se não se
considerar aquilo como plausível. Eu não acho que expressões como essas, e uma vez eu tive essa polêmica aqui, deveriam ser comum entre nós. Porque generaliza, falam, isso aqui é tudo ladrão. É evidente que se eu não posso aqui responder, porque não tenho nem direito de resposta, isso não pode ser generalizado toda hora. Onde eu vou reclamar disso? Na justiça. Então, realmente, 2 pesos, 2 medidas. Vamos ver se as pessoas ficarem indignadas, porque eu também tenho 2 processos que estão contra mim, colocados também por bolsonaristas, mesmo conteúdo. Primeiro, sobre a questão que foi colocada dos processos. Essa presidência tem a função de fazer com que essa CPMI avance. A minha presidência se restringe às questões da investigação que foram aprovadas pelo Congresso Nacional e que hoje tem a responsabilidade de dar respostas ao povo brasileiro. Esse é o meu objetivo e a função que me foi dada a mim e ao relator, por isso estamos sentados nessa cadeira. As demais questões sobre embates políticos e ideológicos dos senhores, cada um aqui tem os seus votos, a sua responsabilidade, cada um aqui tem a sua importância de representação, a sua imunidade e terão de responder pelos posicionamentos aqui ou no judiciário. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque a informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.